Presta bem atenção na pergunta. Texturização em cabelos crespos. Pode ou não pode? Então, vocês sabem que sempre, quando falo de texturização, eu tenho uma visão sobre isso. Nós temos que entregar o que o cabelo pede. E para eu chegar na conclusão final desta pergunta muito valiosa da Nilda Cachos sobre se texturização em cabelos cacheados pode ou não, eu preciso tocar em um assunto que hoje é recorrente, que é a queda de cabelo. E não pouca queda de cabelo, mas muita queda de cabelo que as nossas clientes, por muitas vezes, chegam até o salão apavoradas. E nós também apavorados. Por que apavorados? Porque conhecemos as pessoas com uma densidade de fios e de repente elas vêm sem aquela quantidade de fios. E para isso, a queda atinge, ela não escolhe, por exemplo, um cabelo liso ou um cabelo ondulado, um cabelo crespo, muito crespo, dependendo do seu nível, a queda vai acontecer no indivíduo, no seu organismo e por várias questões que passamos nos últimos anos, né? Mas muitas clientes têm muita queda e vocês vão entender o porquê que eu toco nesse assunto para responder depois e fazer sentido a minha explicação sobre este assunto. Mas ele tem que ter sentido. Vamos pensar juntos. Eu preparei aqui em cima uma representação onde os pontos mais longos estão mostrando um corte longo em camadas, do curto ao longo. Muito similar ao que fizemos na nossa modelo, um corte do curto ao longo. O gráfico mostra em repouso o cabelo sempre formando a figura do alongamento, da remoção de peso. Esta figura clássica em um corte em camadas, principalmente projetado para frente, com a sua textura ativada da frente para trás. Isso pode ser um cabelo liso, mas também pode ser um cabelo ondulado. A nossa modelo era de cabelos ondulados. Paulo, mas ela tem um cacho um pouco mais ajustado, um cacho menor. Não tem problema nenhum. Nós vamos fazer uma análise primeiro para chegarmos na texturização do cabelo liso ou do cabelo cacheado e vocês terem um entendimento de aonde eu vou fazer a textura, por que vou fazer uma texturização. Então, se nós temos o cabelo aqui representado do curto ao longo, observem que eu tenho na pessoa de frente esta figura, do curto ao longo, que é isso aqui, ó. Do curto ao longo, de frente, certo? Que tem a representação deste corte, do curto ao longo. Muito bem. Só que vocês notaram e deve ter chamado a atenção que eu posicionei alguns pontos iguais ao crânio. O que está sendo representado aqui é exatamente o crescimento depois da grande queda. O cabelo começa pequeno, depois da grande queda. Este cabelo fica caindo provavelmente por 2 a 3 meses no máximo, em grande intensidade, e ele tem o seu retorno também proporcional. Então, às vezes, um fiozinho está mais para cima, outro está mais para baixo, um mais para cima, um mais para baixo. Há uma certa irregularidade, mas mesmo que eu faça isso, eu vou perceber sempre a figura do círculo. E é isso que eu quero alertar para vocês. A figura do círculo, quando o cabelo começa a crescer, tem um comportamento na fibra. E o cabelo vai crescendo. Meses depois da grande queda, o cabelo está crescendo. Veja. E ele continua. Depois de 3, 4, 5, 6 meses pós-queda, ele continua crescendo. Se distanciando do couro cabeludo. Mas eu quero que vocês observem uma figura clássica, muito fácil de ser visualizada, que é o círculo. Quase como se tivéssemos cortado o cabelo da nossa modelo em camadas convexas ou iguais, que tem o comportamento no formato do crânio, geralmente. O cabelo cai em grande quantidade e depois ele volta em grande quantidade, sempre representando o círculo. E aí nós vamos fazer uma análise. Nós temos que recordar que quando a gente trabalha com a textura, vamos imaginar que o cabelo tenha esse tamanho, certo? Eu preciso trabalhar visualmente no cabelo em terços ou quartos, se ele for muito longo. Raiz, meio e pontas.
O terço das pontas, ou terço final, é a parte mais segura para que tu trabalhe uma texturização, onde tu vai apenas dar acabamento a uma figura de corte criada. Vamos entender o que a gente quer chegar. Vamos imaginar que para esta figura aqui em cima, a textura ideal seja esta. Começa a fazer sentido para vocês? Aonde eu trabalho no terço final, criando pequenas ranhuras, ou despontado, ou canais no terço final, mas respeitando a estrutura do corte. Só que quando uma mulher tem muita queda, parte dos fios cresce em círculo. Só que se ela tem um cabelo muito alongado, este círculo começa a afetar as figuras do corte, seja ele em camadas, do curto ao longo, ou graduado, onde o de cima é maior que o de baixo, mas em repouso não o encobre totalmente, tendo esta figura na graduação e esta figura na técnica de camadas. Paulo, mas até agora e a questão da textura, deixa eu entender. Vocês sempre vão analisar que a textura tem um objetivo: harmonizar, personalizar, fazer o cabelo conversar com o crânio, removendo densidades excessivas, porque o corpo, o crânio é feito, a distribuição da densidade dos fios é feita de forma disforme. Não temos a mesma quantidade de fios aqui, do que temos aqui, do que temos aqui. Nós temos que ter o bom senso. E essa palavra nos guia. Então veja, se numa parte do topo da cabeça, ou próximo à franja, o cabelo que cresceu está, se eu imaginar, raiz, meio, pontas, o cabelo está mais próximo das pontas. Ele está indo para o lugar, mas ele vai representar uma densidade porque muitos dos fios estão próximos da linha final do corte. Mas lá no fundo, olha a distância. Veja, aqui mais próximo, olha lá, como se fosse a minha cabeça. Aqui os fios estão mais próximos do terço final, um bom formato, mas muito corpo. E aquela ponta? Aquela ponta bem longa, e um cabelo longo em camadas. Ela começa a ficar afinada. Porque tudo isso em repouso, ou seja, no caimento do contorno do crânio, vai formar uma densidade e uma figura circular. O cabelo longo em camadas, quando em repouso, tendo esta figura alongada, que é um oval, nós teremos um círculo dentro de um oval. Vai faltar cabelo aqui. Então eu preciso ter muito cuidado com a texturização para que eu não ultrapasse, porque um dia tu viu alguém fazendo, porque um dia tu viu Paulo fazendo, porque lá no curso do Paulo ele fez desde a nuca da boneca. E aí senta uma pessoa na tua frente e tu reproduz assim. Lembre, em um curso praticamos movimentos. A boneca pede textura desde a nuca, mas a textura é como se fosse um corretivo para espinhas. Claro que é um comparativo um pouquinho distante, mas vocês vão entender. Se eu tenho uma espinha, eu aplico o corretivo de espinha na espinha. Se eu tenho outra aqui e outra aqui, eu vou corrigir aonde elas estão. Se eu tenho no rosto inteiro, eu vou corrigir o rosto inteiro. E se eu não tenho espinhas? Eu não faço a correção de espinhas. Eu tenho que ter bom senso. Eu aplico aonde o cabelo pede. Eu aplico onde tem problema. Eu preciso criar fluidez e encaixe. Mas se eu tenho uma ponta muito fina e eu vou lá e rasgo o cabelo, num cabelo longo em camadas, o círculo prevalecerá. E as pontas penduradas como tentáculos, talvez desagradem a cliente. Primeiro tu tens que mostrar para a cliente isso através do secador. Pegue o cabelo da cliente, jogue o secador e mostre aonde estão os cabelos da grande queda. Mostre por que eles estão ficando altos aqui, afinados na ponta. Faça ela entender. Mas não piore isso com uma texturização. E isso não é característica única de um cabelo cacheado ou é de cabelo. Cabelo, todos eles. Vamos observar isso de frente. Nós temos aqui uma representação de um corte em camadas e aqui de um corte graduado. Vamos imaginar que esta pessoa também teve queda. E depois de meses esse cabelo começa a crescer. Em proporções iguais, todo o crânio vai representar um círculo.
É isso que veremos sempre, após as grandes quedas. Notem que é visível que eu tenho um círculo crescendo depois de uma grande queda e interferindo na figura do corte, na técnica de corte. E quanto mais longo for o cabelo, mais terá influência. Um cabelo mais curto, graduado, também terá influência, principalmente nas partes altas, onde o fio é mais longo e ele vai ficar mais perdido e flutuante, talvez. E eu preciso entender isso para poder texturizar um cabelo com consciência. Terço final. Mas, Paulo, sempre é uma palavra pesada, e eu concordo, sempre e nunca são palavras pesadas. Tu pode fazer a textura que tu quiser, mas tem aquela questão do bom senso. Primeiro, o bom senso. Primeiro, faz o seguro. Primeiro, percebe o que precisa. Toda textura é feita mecha por mecha, nunca texturizamos a mesma mecha 2 vezes, sempre com separações. Faz uma, resolve, vai outra e busque o terço final. Paulo, em cabelos cacheados, daí como que isso se aplica? Bom, vocês viram que uma grande queda tem uma grande influência na figura e no afinamento das pontas. Por isso que comecei o assunto, que vale para cabelos lisos ou cabelos ondulados. Mas, seguindo a pergunta da nossa colega de hoje, se textura em cabelo cacheado, cabelo crespo, pode sim ou não? Nós sempre temos que analisar, ele pede sim ou não, ou ele já está texturizado pela natureza. Uma vez, alguns anos atrás, conto uma história para vocês, mas há mais ou menos uns 15 anos atrás, ela é uma mulher muito bonita, bonita até hoje, chega ao nosso salão com o seu cabelo completamente destruído, de sequências de mechas feitas na touca. Lá proponho uma mudança, lá, não conto que eu seja contrário à touca, não é isso, é que ela fazia de 30 em 30 dias puxado na touca porque ela não podia ver a raiz. Destruído de mechas frequentes, eu comecei a trabalhar com papéis, com progressão de oxidação, fiz um projeto para ela. E claro que, além da cor das mechas, hoje ela é uma cliente fiel há muitos anos, tinha o corte. E quando fui cortar, ela me falou assim: Paulo, eu odeio que repiquem o meu cabelo. Não, faço menos repicar. O cabelo dela mais ou menos nessa altura, e eu pego as mechas do topo e elas têm esse tamanho, arrebentadas pela descoloração. E eu falo, minha cliente, e aqui? Quem cortou então? Tu não gostas de repicado, mas ele está todo destruído e com como se fosse uma textura profunda, interna, provocada, levantando o cabelo e deixando ele com as pontas finas, feito pela química. Ela compreendeu, em pouco tempo começamos a ver aquele cabelo crescer, crescer, crescer. Não danificá-lo nas mechas, proporcionando o crescimento, ajustando o corte. Então veja, quando a gente fala em textura no cabelo cacheado, a primeira questão eu vou analisar como ele chega. Se é uma mulher que chega com um cabelo cacheado muito afinado na ponta depois de uma grande queda, talvez eu precise construir apenas uma boa estrutura de corte, seja graduado ou em camadas, mas sem soltar demais ele na textura, porque ele já está texturizado pelas grandes quedas. E que sejam quedas, não quebras. O cuidado das mechas sempre. Então, o que nós precisamos compreender é isso. Agora, a textura ideal para mim, e aí vai um ponto de vista meu, em relação a cabelos ondulados. Como eu falo, Paulo, pode tudo, desde que 2 pessoas estejam felizes. Quem faz, mas principalmente quem está sentado. Se a cliente se ama, está certo. Não importa a ferramenta. Para mim, eu respeito isso. Ah, mas isso não pode fazer. Claro que eu vou dar um pouco do meu ponto de vista, que não é nenhuma verdade absoluta, mas apenas um ponto de vista. Na minha opinião, o cabelo ondulado ou cacheado tem 2 técnicas de textura que eu mais gosto. Técnica de canais, movimentos mais bruscos, com o fundo ou o meio da tesoura, ou brick cutting, um corte tijolinho, ou mais marcado, separando o cacho. Aonde, Paulo? Aonde ele precisa de conversa, principalmente nessas regiões aqui,
que é comum em muitas mulheres de cabelos cacheados que fazem camadas longas, do curto ao longo, que essa parte aqui fica expandida. Falta um pouco de textura para aquilo fazer a amizade e tudo fluir da melhor parte, da melhor forma. Eu tenho um conceito, tá, que eu não gosto que cabelo cacheado, principalmente quanto menor a curvatura, menos eu gosto de afinar um cabelo. Por isso que eu não gosto de rasgar demais e nem usar a tesoura dentada, apesar de ser um fã dela, em cabelos ondulados, quanto mais muito cacheados. Porque um cacho muito fino, ele não se comporta bem na sua modelagem. Mas por que eu preciso fazer textura, para mim, ao meu olhar, em todos os cabelos? Pela diferença de densidades das porções do crânio. Se eu tenho muito pouco cabelo aqui, muito aqui, pouco aqui e muito aqui, e faço uma figura estrutural, seja em camadas ou graduada, eu preciso da textura para fazer a amizade entre as partes. Eu removo no terço final e na direção do corte algumas porções, ou em movimentos mais fluidos ou mais bruscos, para que aquilo faça um encaixe entre as porções. E não tenhamos nenhuma franja que fique caindo no rosto, nenhuma porção que fique muito volumosa e outra muito baixa. A textura é para isso. Então, sim, eu texturizo sempre meus cabelos cacheados, aonde ele precisa. Esse é o segredo.